Paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Deus vos abençoe. Vamos aproveitar o ensejo que estamos em pés e vamos fazer leitura de uma palavra na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, e o versículo 52. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 52. Enquanto os irmãos procuram, nós queremos agradecer a Deus pela vida do pastor Adriel, pastor Eduardo, pela honrosa oportunidade que nos dão esta noite, ter o privilégio de poder trazer a palavra do Senhor Jesus. Aos demais irmãos obreiros, nos dão alegria também, e a todos vós que estão na nave do templo, membros, as suas amigas, também aqueles que estão nos ouvindo pela internet, lá no Rio Grande do Sul, parte de nossa família também está nos dando o privilégio de poder ouvir a palavra de Deus aqui em Chapecó. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, e o versículo 52, queremos trazer uma palavra que cruza o nosso coração esta noite, que nos diz assim: será em um instante, ou em um momento, em um piscar de olhos, na trombeta final, porque a trombeta soará, e os mortos serão ressuscitados para viver para sempre, e nós também seremos transformados. Tome assento em nome de Jesus. Queremos que com esta palavra e também junto com os louvores, que o Senhor possa edificar a sua vida nessa noite de quinta-feira. Amados irmãos, é muito difícil falar sobre as coisas vindouras, sobre acontecimentos futuros. É mais fácil pregar sobre o que já se passou ou o que está se passando. O caráter escatológico da Bíblia requer muito estudo, é necessário muita dedicação para que se possa poder trazer algo não com superficialidade, mas com propriedade para os ouvintes. É muito difícil, vamos viver uma vida inteira aqui, lendo, estudando, e ainda assim não iremos aprender todas as coisas. Só conheceremos no céu, em plenitude, como as coisas são. Por exemplo, o livro do Apocalipse, em seus capítulos, possui 7.000 simbologias. São 7.000 símbolos, de forma que não é fácil interpretá-los, entendê-los e trazer ao conhecimento da igreja. Mas sempre é bom, quando pudermos, falar acerca das coisas futuras. Por quê, queridos? Porque nós entendemos, compreendemos que nós estamos vivendo os últimos instantes da igreja aqui na terra. Pelo menos, eu creio assim. Eu comungo deste pensamento, eu comungo dessa ideologia de que a igreja está vivendo os seus últimos instantes aqui na terra. E de que é hora de preparar a nossa vida, nossa alma, nosso espírito, a nossa família, e estar na presença do Senhor, queridos. Porque aquele que há de vir, virá, ele não tardará. E ele não é o homem para que minta, nem o filho do homem para que se arrependa. Se ele prometeu vir buscar a sua igreja, ele vem nos buscar. E este evento está mais próximo das nossas vidas do que nós imaginamos. Cada segundo que se passa, queridos, nós estamos mais próximos do arrebatamento. Esta carta
essa primeira carta que o apóstolo Paulo escreve à igreja aos Coríntios, quando ele funda a igreja, ele está na sua primeira viagem missionária, acompanhado da sua equipe apostólica, dos servos de Deus. Ele funda então a igreja em Corinto. E ele sai, após fundar a sua igreja, e segue pregando o evangelho, segue anunciando o amor de Jesus. Mas aí, devido a alguns problemas, algumas dificuldades que toda a igreja enfrenta, o apóstolo Paulo então se vê impelido pelo Espírito Santo para escrever esta primeira e depois, posteriormente, a segunda carta, que é direcionada à igreja de Corinto. A cidade de Corinto era uma cidade muito grande, era uma metrópole, muito conhecida pelo seu comércio, pela sua desenvoltura, mas também era conhecida por seus pecados e por sua imoralidade. E então, devido a todas essas circunstâncias, é necessário que este homem escreva essa epístola a esta igreja. E essa epístola, então, ela vem corrigir alguns problemas de ordem litúrgica no culto, e também vem corrigir alguns problemas de ordem doutrinária e teológica. Por exemplo, a ordem dos cultos, por exemplo, falar em línguas estranhas, e depois ele entra em outras partes mais doutrinárias, como a parte do casamento, a parte do celibato, e ele vai então desenvolvendo uma série de ensinos para a igreja. E por último, ele vem chegando então na sua primeira carta a falar sobre um assunto muito importante, que é a ressurreição. Porque havia um certo burburinho, havia uns certos falsos ensinadores, falsas doutrinas, de que diziam que o homem não ressuscitaria, de que dizia que o homem não haveria de levantar-se dos mortos, e que na verdade a vida de Jesus teria sido uma farsa. A vida de Jesus teria sido uma mentira, e que ele não havia ressuscitado. Então o Espírito Santo usa o apóstolo Paulo com muita propriedade, com muita profundidade e revelação, e ele vem escrever o capítulo 15, e ele destina o capítulo 15 exclusivamente à ressurreição, porque a ressurreição, ela é o pilar do cristianismo. A ressurreição, ela é o eixo do cristianismo. Sem ressurreição não existe cristianismo, sem ressurreição não existe fé. De forma que, se alguém não ressuscitar, especialmente o nosso Mestre, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é impossível que se pregue o cristianismo. Por quê? Porque, queridos, a Bíblia toda é baseada em Cristo. A Bíblia toda é cristocêntrica, ou seja, ela fala do amor de Jesus Cristo. Nós vamos encontrar desde o livro de Gênesis até o livro do Apocalipse, o Senhor tendo figuras, sombras no Antigo Testamento sobre Cristo, e no Novo Testamento a sua pessoa sendo revelada a nós. Então veja que o pecado é tão terrível, que o pecado causou a morte. E ressuscitar, que a palavra ressuscitar significa trazer dos mortos, significa triunfar sobre a morte. Então logo, se Cristo não houvesse ressuscitado, como disse o apóstolo Paulo, seria vã a nossa pregação, seria vão o nosso testemunho, seria tudo em vão. Se Jesus não houvesse ressuscitado, de nada serviria estarmos aqui esta noite para cultuarmos, para entregarmos a nossa vida na sua presença. Mas como Jesus ressuscitou, então logo o evangelho é válido, o evangelho é autêntico. O evangelho não se trata de sonho, utopia, falácia, de bobagem, nem conto de fadas. O evangelho é o poder de Deus para todo aquele que nele crê e comunga do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas por que foi necessário que Jesus ressuscitasse? Em primeiro lugar, Jesus ressuscitou porque não seria possível que a morte lhe segurasse. O homem sem Deus morre e a morte lhe segura, a morte lhe prende. O próprio apóstolo Paulo diz aqui que os grilhões da morte vêm buscar o homem sem Deus. Mas como Jesus não tinha pecado, logo a morte não poderia segurá-lo. Vejamos o que diz a Bíblia na carta aos Romanos, no capítulo 6, versículo 23, que diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, queridos, seria impossível que a morte segurasse Jesus, porque Jesus não tinha pecado. Esta é uma das razões principais porque Jesus ressuscitou, e porque ressuscitar na Bíblia
é uma verdade. Existem tantas outras razões, mas aqui eu vou elencar 3 aos irmãos. A primeira é que a morte não poderia sujeitar, a morte não poderia segurar Jesus, porque ele não tinha pecados. Segunda razão pela qual é necessário ressuscitar, é porque o corpo, ele está ligado à intimidade, o corpo está ligado à personalidade do homem. Nós, seres viventes, estamos aqui nesta terra, somos tricotomistas, ou seja, nós somos divididos em 3 dimensões. Em primeiro lugar, o espírito, que é a parte que Deus nos dá para nos comunicar com Ele. Em segundo lugar, nós possuímos outra esfera, outra dimensão chamada alma, que é a sede das nossas emoções. Nós sentimos vontade, sentimos desejo, porque nós possuímos uma alma. E em terceiro lugar, a camada externa desta composição chamada homem, se chama corpo, que é a bainha da alma e do espírito, é um invólucro da parte não espiritual. Então logo, o nosso corpo, ele está ligado à alma e está ligado ao espírito. Por isso que é necessário que haja ressuscitação. É por isso que Jesus ressuscitou. Em primeiro lugar, queridos irmãos, porque a morte não poderia lhe deter. Em segundo lugar, porque o corpo está ligado à intimidade, à personalidade e à intimidade do homem. E é por isso que a igreja, nós os que morremos em Cristo, ou aqueles que vão morrer sem Cristo, também vão ressuscitar. Por quê? Porque no terceiro ponto da ressurreição é necessário que nós venhamos apresentar os nossos corpos a Deus, porque nós vamos prestar conta de tudo aquilo que nós fizemos, de tudo aquilo que nós realizamos, a partir do momento em que nós recebemos a Jesus como Salvador. Deixa eu lhe dizer aqui, você matou, você adulterou, você transgrediu tudo que poderia transgredir, mas a partir do momento em que você veio para Jesus, a partir do momento que você se converteu, a Bíblia diz que Deus lançou os seus pecados no mar do esquecimento, ou seja, a velha vida não existe mais, você é nova criatura, não importa o que você fez no passado, o Senhor passou uma borracha, o seu sangue desceu sobre a sua vida e agora nova criatura você é. Então tudo que foi feito antes de Cristo não existe mais. Agora, a partir do momento que nós recebemos a Jesus como Salvador, nós começamos a prestar conta da nossa vida por intermédio do corpo, porque é por intermédio do corpo que nós agradamos a Deus, sabia? O apóstolo Paulo disse na carta aos Romanos: ofereceis, não a alma, não o espírito, mas ofereceis os vossos corpos em sacrifício vivo. Através do nosso corpo nós também pecamos, e é por causa disso, seja da adoração ou seja no pecado, nós vamos prestar conta do nosso corpo a Deus. É por isso que o apóstolo Paulo, nas entrelinhas, está dizendo à igreja, porque a igreja estava um pouco perdida sobre esse assunto, e ele com muita propriedade ensina então os crentes: olha, vocês não se perturbem, vocês não se turbem, seja por palavra, seja por epístola, seja por pregação, ninguém vos engane. Jesus vai vir e vai buscar a sua igreja. Por quê? Porque ele ressuscitou, primícia de todas as coisas. Depois, o corpo está ligado com a intimidade, o corpo está ligado com a personalidade, com a identidade do homem. Terceiro, nós vamos prestar conta de tudo que nós fizemos. Quando a trombeta tocar, quando a trombeta soar, meus irmãos, nós seremos levados pelo Senhor, e nós vamos para um lugar chamado Tribunal de Cristo. Está lá em 2 Coríntios capítulo 5, em sequência. Quando a trombeta tocar, e os que estiverem em Cristo vão subir para estar na presença do Senhor. Jesus vem até os ares, será um acontecimento secreto, só a igreja saberá, só a igreja entenderá. Quem não tem Cristo não compreenderá. O toque da trombeta, a voz do arcanjo, que a Bíblia Sagrada diz lá em 2 Tessalonicenses no capítulo 4. Então nós subiremos, iremos para um lugar, só os salvos em Cristo, os que morreram ressuscitarão primeiro, depois nós seremos transformados, diz a Bíblia, porque carne e sangue não podem herdar o reino do céu. Será um mistério, mas a verdade é que esta palavra vai se cumprir daqui uns dias mais. Nós vamos estar então no tribunal de Cristo, e lá no tribunal de Cristo não será um julgamento, porque nós já estaremos salvos. No tribunal de Cristo nós estaremos em um lugar chamado Bema, que é um lugar um pouquinho mais alto, onde aqueles que vinham das batalhas e se sagravam vencedores eram coroados. Lá no Bema, no tribunal de Cristo, nós receberemos o galardão por tudo aquilo que nós fizemos aqui. Seja, meus irmãos,
trabalhando menos, ou seja, trabalhando mais. A Bíblia diz que o feno, o ouro, a prata, as pedras preciosas, a madeira, o feno e a palha, seremos julgados por esses 6 elementos. Depende daquilo, ou depende da entrega, ou depende da forma que nós trabalhamos para Deus. Mas a verdade é que nós receberemos galardões por tudo que nós estamos fazendo aqui na terra. Uns receberão menos porque trabalharam menos, se entregaram menos. Outros receberão mais porque trabalhavam mais, se entregaram mais. Aqui é um tema de outra mensagem, vamos deixar para outra hora. Mas a verdade é que nós vamos estar na presença do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas o apóstolo Paulo está dizendo assim, num momento. A palavra momento ou instante no grego significa átomo. E átomo é a menor partícula que existe. Ou seja, é uma palavra, é uma estrutura tão pequena que ela é indivisível. Ela não pode ser dividida, ela não pode ser partida. É verdade que o arrebatamento vai acontecer em 3 períodos aqui na terra e um período só no céu. Vai ser de manhã em alguns lugares, vai ser de tarde em alguns lugares e vai ser de noite em alguns lugares. Mas a verdade é que tudo vai ocorrer num instante só. Muito embora o versículo aqui, 52, elenquem uma série de requisitos, né, sobre o arrebatamento, tudo vai acontecer num instante só. O que quer dizer a palavra átomo? Indivisível. Quer dizer que o arrebatamento será tão rápido. Mas o arrebatamento será tão rápido que não vai haver tempo de despedida. Não vai haver tempo de nós nos despedirmos, pastor Fabiano. Porque seria tão fácil, antes do arrebatamento, consertarmos a nossa vida, nos despedirmos do nosso papai, da nossa mamãe, enfim, de todos aqueles, e subir para o Senhor. Por isso que o Senhor diz que Ele vem como ladrão de noite. Será que Jesus é ladrão? Não, queridos irmãos. Mas por que Ele usou essa figura de linguagem? É porque quando o ladrão entra na nossa casa, queridos, ele não vem buscar porcaria. Quando o ladrão vem à nossa casa, ele não vem subtrair qualquer coisa. Quando o ladrão vem na nossa casa, ele vem buscar o que é bom, ele vem buscar o que tem de valor. E Jesus está dizendo, eu venho como ladrão, porque ele não vem aqui nessa terra buscar porcaria, não. Ele vem buscar o que é de valor, ele vem buscar o que custou o seu preço de sangue, ele vem buscar o que é bom. Glória a Deus, porque eu e você, por misericórdia de Deus, recebemos uma graça nas nossas vidas, e hoje somos valorizados por causa da sua graça, da sua glória e da sua obra na cruz do Calvário. É uma palavra indivisível porque será muito rápido. Eu trouxe aqui aos irmãos uma Bíblia que eu já tenho há algum tempo, e essa Bíblia aqui, ela se chama Bíblia Judaica Completa. Ela foi escrita por um homem chamado Davi Stern. É um judeu americano que se converteu. E como ele era um profundo conhecedor do hebraico e do grego e do aramaico, ele sentiu a necessidade de escrever uma Bíblia cuja tradução fosse perfeita. Lá em casa eu tenho 12 Bíblias com essa. Não tem muitas Bíblias, tem gente que tem mais Bíblia. Mas tanto João Ferreira de Almeida, tanto Revista e Corrigida, tanto Revista e Atualizada, todas no versículo 52, pelo menos as que eu li, de repente algum irmão tem alguma que tem uma versão diferente, diz assim, num momento ou num abrir e fechar de olhos. Mas eu achei interessante buscar no original, porque existem, meus irmãos, dentro da cadeia das versões e das traduções, existem as traduções literais, como no caso da João Ferreira de Almeida, como no caso da Sociedade Bíblica do Brasil, Revista e Corrigida, Revista e Atualizada, é uma série de coisas. É Bíblia do obreiro, é Bíblia da obreira, é Bíblia do pregador, é Bíblia do homem que ora, é Bíblia da mulher que ora, é Bíblia do expositor, é Bíblia Dake, é Bíblia King James, é uma série de Bíblias, aplicação pessoal, é Bíblia Thompson, enfim, meus irmãos, é Bíblia de Estudo Genebra, é uma série de Bíblias, mas sempre quando se tiver divergência ou dúvida sobre algum assunto, é bom buscar no original. E esta Bíblia aqui, queridos irmãos, ela é o original. Nós vamos encontrar algumas outras ramificações, como por exemplo a Bíblia na linguagem de hoje, que é uma linguagem mais contemporânea, mais fácil, dada a evolução do português e das sociedades, nós vamos encontrar algumas traduções diferentes.
Mas por que a Bíblia precisa ser no original? Quando existe alguma dúvida, porque o hebraico ele não precisa ser atualizado. O hebraico não precisa de versões, ele não precisa de atualizações. Na verdade é que a Bíblia não precisa disso. Por quê? Porque o hebraico foi a primeira língua que Deus criou. Basta nós lermos a palavra de Deus no livro de Gênesis, nós vamos descobrir. Depois a terra, claro, quando houve a confusão das línguas lá em Babel, começaram a falar em outras línguas, mas a verdade é que o hebraico é a língua instituída por Deus, instituída pelo Criador. O grego também, queridos irmãos. Então, nós vamos descobrir aqui que a palavra não diz num abrir e fechar de olhos. Por quê? Porque aí falta uma certa consonância com a palavra átomo, porque a palavra átomo diz indivisível, pequena, e quando está dizendo abrir e fechar de olhos, eu posso demorar muito tempo para abrir e para fechar os meus olhos, mas a palavra no original que tem consonância com a palavra átomo, que é instante, o momento, quer dizer piscar de olhos, porque piscar de olhos é muito rápido, é uma fração de segundo. Ele está dizendo aqui que piscar dos olhos é como o piscar das estrelas. Vejam só, meus queridos irmãos, quando nós olhamos para o céu e nós vemos as estrelas piscando, é muito rápido, é muito ligeiro, é um instante só, e assim acontecerá o arrebatamento. Assim acontecerá o arrebatamento. Por isso que a nossa vida precisa estar no altar, a nossa vida precisa estar na presença de Deus, a nossa vida precisa estar diante do Senhor, porque Ele pode voltar essa noite. Quem disse que não? Ele pode voltar até o final desse culto. Quem disse que não? Aleluia! Não sabemos a hora em que o Senhor vem, mas sabemos que Ele vem para buscar a sua igreja. Mas ele fala aqui de um negócio muito interessante. A última trombeta. Olha, esta última trombeta aqui de Coríntios 52 não é a mesma trombeta lá de Apocalipse 11:15 para frente, viu? Ou 15:11, se não me falha a memória. Não é a mesma trombeta, porque lá são trombetas referentes à grande tribulação. E são trombetas tocadas por anjos. Essa trombeta aqui não é tocada por anjo. Estava prestando atenção naquilo que o pastor Eduardo falou. Não vamos esperar o anjo tocar a trombeta, porque não vai tocar. Quem toca é o próprio Deus. É o próprio Deus que tocará essa trombeta para reunir para si os seus salvos e os filhos de Deus. Por que não é a mesma trombeta do Apocalipse? Simples, porque eu, como assembleiano, tenho o pensamento de que nós somos pré-tribulacionistas. O que é isso? Nós subiremos antes da grande tribulação. Existe aquele que é meso-tribulacionista. Ele acredita que a igreja vai subir, pastor Fabiano, no meio da grande tribulação. Ou aqueles acreditam que a igreja vai subir depois. Eu, particularmente, encontro muitos versículos, referências teológicas na Bíblia que me indicam com muita propriedade que nós vamos subir antes da grande tribulação. Todas as vezes que o Senhor sanciona juízos coletivos sobre a terra, Ele salva, Ele retira, Ele opera de alguma forma ou de outra, ajuda para os seus filhos, para que eles não passem por período de aperto. Vejamos o que diz a Bíblia: porque guardaste a palavra do meu nome e fostes fiel, eu te guardarei da hora da tribulação que há de vir para tentar os habitantes da terra. Vejamos que a contração da preposição é da hora e não na hora. Se a Bíblia dissesse assim, eu te guardarei na hora, nós seríamos guardados na grande tribulação, mas ela está dizendo, eu te guardarei da hora, ou seja, nós não estaremos aqui, amados irmãos, nós não seremos capachos do anticristo, não viveremos sob o seu jugo, não viveremos sob o seu governo, estamos vivendo o governo da graça. Quando a trombeta tocar, este governo, esta presente dispensação se encerrará, e nós estaremos com o Senhor para todos sempre na eternidade. Segundo ponto, a Epístola aos Coríntios foi escrita aproximadamente 30 anos antes do Apocalipse, então não podem ser as mesmas trombetas. Terceiro ponto, nós acreditamos que existe uma divisão entre Israel e a igreja.
não existe teologia da substituição, porque Deus nunca vai substituir Israel. Israel é a menina dos seus olhos, Israel é o seu povo escolhido. Mas existe na Bíblia diferenciação entre a igreja e Israel. Israel, por vezes, é tratado de uma forma e a igreja é tratada de outra forma. Isso nós vamos encontrar na carta aos Romanos com muita profundidade. Nós vamos entender que igreja é uma coisa e Israel é outra coisa. Por enquanto, tendo em vista o endurecimento do povo judeu, do povo de Israel, o Senhor abriu uma oportunidade para nós. É por isso que nós estamos ligados na oliveira verdadeira, mas não somos os ramos originais, mas estamos aproveitando esta oportunidade. Não jogue fora aquilo que o Senhor te deu, porque não era para nós, mas por causa do seu amor, da sua bondade, nós conseguimos esta oportunidade de estar aqui esta noite, glorificando o nome do Senhor. Se eu juntar Israel com a igreja, eu vou fazer uma confusão teológica na minha vida, e eu não vou entender que a igreja vai subir antes da grande tribulação. Por quê? Porque na grande tribulação Deus vai lidar, Deus vai trabalhar, Deus vai agir por intermédio de Deus, do seu Espírito junto ao povo judeu. Nós não vamos estar aqui, mas aqueles que ficarem vão ser tratados pela ira de Deus, e Deus precisa tratar, purificar, Deus precisa limpar a nação de Israel, e nós entendemos que isso acontecerá no período da grande tribulação. Outro ponto de que nós somos pré-tribulacionistas, de tantos outros irmãos, o tempo não nos deixa avançar, mas é a certeza que o apóstolo Paulo tinha dito na sua carta: nós, os que ficarmos vivos, ou seja, ele tinha a certeza de que ele seria arrebatado também. Quando ele está na certeza de que seria arrebatado, ele está dizendo, porque até então ele não tinha recebido a visão da grande tribulação, porque a visão da grande tribulação foi dada a João na ilha de Patmos, então ele não sabia pormenores, detalhes acerca da grande tribulação. Ele acreditava que Jesus voltaria na sua época, assim como eu acredito que Jesus volta na minha época. Irmãos, eu não quero cometer uma heresia aqui, mas a fé que eu tenho em Cristo me dá a certeza de que eu não vou provar morte, eu serei transformado, eu serei levado com o Senhor para todo sempre. Este dia vem, este dia vem, este dia vem, e ele se aproxima. Glória ao nome do Senhor. Amados, mas existem sinais, queridos, de que a trombeta está para tocar. Nós vamos encontrar no livro de Números, Deus ordenando a Moisés fazer 2 trombetas de prata batida. Batida é porque a prata, ela sofria uma pressão muito grande sobre 2 lâminas. Ela era espremida como ouro, espremida, até que ela ficasse uma fina camada. Era usado a membrana do intestino do boi para que uma camada não colasse na outra, para que então depois eles pegassem as peças finamente prensadas e começassem a moldar todo tipo de objeto que lhe fosse do desejo, assim como foram as trombetas. Mas a Bíblia diz que essas trombetas eram de prata. Prata na Bíblia significa redenção. Por que vocês acham que Judas recebeu 30 moedas de prata? Prata na Bíblia significa redenção. Então, quando essas trombetas foram feitas de prata, elas estão falando do sacrifício de Cristo, porque Cristo foi prensado por nós. Assim como lá no jardim do Getsêmani, ele foi prensado e suou e verteu gotas de sangue, assim ele foi prensado por nós, amados irmãos, como essas lâminas, finas lâminas da trombeta de prata. E quando a Bíblia diz, se elas tocassem uma só, era para se ajuntar os sacerdotes, os levitas, os maiorais, todos, porque Deus queria falar. Agora, quando tocassem as 2 trombetas juntos, era para o povo se juntar à porta do arraial, porque era hora de marchar, era hora de partir. Mas por que, pastor, 2 trombetas? Porque a Bíblia fala que o testemunho de 2 é válido e verdadeiro. Nós vamos encontrar isso no tabernáculo, quando a Bíblia fala que o tabernáculo foi construído por homens, mas
obra de Deus. Isso está falando da natureza humana de Cristo, mas ele também é tipologia, é sombra, é figura do Novo Testamento na pessoa de Cristo, ou seja, natureza humana, natureza divina, duas naturezas, por isso a ressurreição do corpo. Amados, a Bíblia diz que devem se ir de 2 em 2. Jesus não mencionou 2 em 2, que devem ir de 2 em 2. Amados e queridos irmãos, o testemunho de 2 é verdadeiro. Se 2 ou 3 concordarem na terra, será concordado no céu. Se 2 ou 3 estiverem na minha presença, no meu nome, ali eu estou no meio deles. Quem que vocês acham que está aqui esta noite, se não a presença de Deus, se não Jesus na pessoa do Espírito Santo? Nós estamos aqui validando a palavra, validando o Evangelho. Nós estamos aqui confirmando que Jesus é verdadeiro. Ele ressuscitou, e daqui uns instantes mais Ele vai nos transformar para estar na sua presença. Glória a Deus. Olha só, existem sinais de que essa trombeta já vai tocar. Por que a última trombeta? Porque as trombetas eram tocadas em tempos de guerra aproximadamente 3 vezes no dia. As 2 primeiras era para o povo ficar alerta, era para o povo ficar esperto. E a terceira, quando a trombeta tocava, era para o povo se levantar, se arrumar, porque era hora de partir. Nós estamos vivendo tempos de guerra, queridos. Nós estamos vivendo tempo de muitas lutas e dificuldades na nossa vida. A igreja como um todo está passando uma luta muito grande. Nós estamos vivendo um período muito grande que nós vamos falar aqui em um pouquinho as coisas antes de nós orar. Mas a verdade, queridos, é que 2 trombetas já foram tocadas, vamos dizer assim. Nós ouvimos a primeira trombeta através do Pentecoste, quando todo mundo foi cheio do Espírito Santo e a palavra foi divulgada sobre a face da terra. Nós estamos vivendo o final, meus irmãos, dos dias de Cristo, da igreja de Cristo aqui na terra. E esta trombeta, ela vai soar pela última vez para que nós venhamos nos reunir. Agora eu fico preocupado. Por quê? Porque muitos não ouviam a trombeta, porque estavam ocupados com seus afazeres, estavam fora do arraial, ou estavam distantes demais para ouvir o som da trombeta. E eu me preocupo com essa presente geração, seja a geração anterior, seja a geração de agora, a geração de amanhã, porque muitos de nós, no momento, estamos fora do arraial, ou seja, estamos fora do santuário, estamos fora da presença de Deus, e corremos o risco de não ouvir o soar da última trombeta. Não vai haver outra depois. Por isso nós não podemos estar dormindo. Nós devemos estar sóbrios, vigilantes e com os nossos lombos cingidos, porque a última trombeta está prestes a ser tocada. Amados, a Bíblia diz lá em Tessalonicenses, se os irmãos puderem colocar na tela, capítulo 3, 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 4, se não falha a memória, que a Bíblia diz que o mistério da injustiça opera. O mistério da justiça opera. São sinais que antevêm, são sinais que falam sobre a vinda do Senhor. Aqui, ó, capítulo 2, melhor dito, e também o versículo, deixa eu achar aqui os irmãos, porque essa Bíblia está no original, o capítulo 2 e o versículo 7, está escrito aqui, o mistério da injustiça opera. É um mistério porque ainda não foi revelado como vai ser. Nós estamos enfrentando muita coisa nos dias de hoje, mas ainda não revelou o que vai acontecer. Está lá na tela. Pois o mistério da impiedade ou da injustiça já está atuando. Nós já estamos vivendo um período de muita potestade. Nós estamos vivendo um período de apostasia no meio dos filhos de Deus. O que é um apóstata? É aquele que cria e não crê mais. É aquele que acreditava e não acredita mais. Nós estamos vivendo nos dias de hoje no mínimo 3 tipos de apostasia. Nós estamos vivendo a apostasia moral. É aquele que não tem mais comunhão com Cristo. É aquele que outrora está com o pé em Deus, outro pé no mundo, mas vive uma vida de pecado, uma vida sem interesse, uma vida sem entrega, uma vida em que ele deixa as coisas em Deus para acontecer amanhã. Nós estamos vivendo uma apostasia
apostasia espiritual, em que as pessoas não estão mais crendo na palavra de Deus. Já não basta mais dizer: o Senhor está aqui. Já não basta mais dizer: arrependei-vos. Já não basta mais dizer: convertei-vos. Não basta mais dizer: receba a tua vitória, a tua bênção. Hoje o culto tem que ter anjo, tem que ter presença disso, presença daquilo. Hoje uma série de coisas. Como diz o gaúcho, nós estamos de bucho cheio, estamos selecionando demais, não estamos nos alimentando com a palavra de Deus, estamos inventando ventos de doutrina, muita bobagem, e a igreja está caminhando para um terreno perigoso. Mas glória a Deus que nesse lugar, glória a Deus que nesse santuário existem homens e mulheres de Deus que estão pregando a palavra, pagando preço para que você seja abençoado pelo Espírito Santo. E nós estamos vivendo uma época de apostasia doutrinária e teológica, em que se prega tanta bobagem, tanta firula, tanta coisa para agradar o homem. A Bíblia é cristocêntrica, não é antropocêntrica. O homem não é o centro. O homem não é a razão, Cristo é a razão. Eu não posso moldar a palavra ao meu modo de vida, eu preciso mudar a minha vida à palavra. Eu não posso traduzir, eu não posso cometer uma exegese e moldar a palavra para mim. O que é exegese? Exegese é eu acrescentar no texto, exegese é eu extrair a figura original da palavra, e exegese é acrescentar. Nós estamos cometendo exegeses teológicas, porque nós estamos acrescentando coisas na palavra para segurar as pessoas, para não perder os homens, para não perder meus irmãos. Mas a palavra de Deus é clara: vamos viver nesse século sóbria e piamente. Jesus tinha 12 discípulos, dos 12 cresceu para 70. Aí daqui a um pouquinho Jesus sentou-lhe o laço. Vocês não estão comigo pela palavra, vocês estão comigo por causa do pão, por causa dos milagres, isso. E aí alguns disseram assim: duro é esse discurso, quem poderá ouvir? Dos 70 voltou para o 12. Às vezes nós ficamos com medo de ofender as pessoas, mas a Bíblia não ofende ninguém. A Bíblia não ofende ninguém, pastor Eduardo, pastor Adriel, muito pelo contrário, a Bíblia ela nos confronta, a palavra de Deus nos confronta, para que haja mudança na nossa vida, para que haja transformação na nossa vida. Venha como está, mas não fique como você está, porque vai soar a última trombeta, queridos, nós precisamos estar preparados. Antes de orar por vocês, eu quero dizer, a perseguição aos cristãos está aumentando, isso é sinal do fim. Missão Portas Abertas divulgou agora um calendário com 50 países mais terríveis do mundo. Na América do Sul nós já temos a Colômbia. Nós já estamos enfrentando no México perseguição, cristãos sendo mortos, coisa que só víamos na Europa, só víamos na Ásia. Cristãos sendo mortos, igrejas sendo saqueadas e colocando fogo. As coisas estão piorando, as coisas estão aumentando, a apostasia está aumentando. As pessoas nunca brincaram e debocharam tanto como o Evangelho nos dias de hoje. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa: ou nós somos crente, ou nós somos um saquinho de pipoca. Ou nós somos crente, ou nós somos um saquinho de pipoca. Ou nós viemos para a casa de Deus adorar e entregar a nossa vida a Ele, ou nós ficamos em casa comendo, tomando Coca-Cola, comendo churrasco, atirado no sofá. É hora de nós nos levantarmos, irmãos. Nunca brincaram tanto com o Evangelho, e nunca o Evangelho foi motivo de escárnio como nos dias de hoje. Esse carnaval agora tinha um bloco e tinha um cartaz que dizia na frente: céu ou inferno. E as pessoas do bloco gritavam em massa: inferno, inferno, inferno. O diabo tem os seus filhos, mas Deus também tem os seus filhos. Agora fica de pé comigo, que eu quero orar por ti. E esteja de pé na tua vida espiritual, senão você pode se tornar um apóstata. Você pode desistir, você pode enfraquecer da fé. Mas pastor, e o avivamento que tantos dizem? Eu creio no avivamento. Tá, mas vai vir o avivamento ou vai vir a apostasia? Para aqueles que creem vai vir o avivamento. Para aqueles que buscam virá o avivamento. Para aqueles que permanecerem firmes virá o avivamento. Não esmoreça. Andagassu becanda rabacheia. Onianda rabassu minanda shai. Ah, pastor, está difícil sim. Está difícil sim. Nunca foi tão fácil ser crente como nos dias de hoje. Mas nunca foi tão difícil ser crente como nos dias de hoje.
nunca foi tão fácil, mas nunca foi tão difícil. Explique isso. Hoje todo mundo recebe Jesus como Salvador, mas são poucos os que se convertem de verdade. São poucos os que têm uma experiência, são poucos os que se entregam de verdade. Você não tem ideia, não tem noção do que Deus fará na tua vida quando você se entregar para Ele verdadeiramente. Os dias são derradeiros, amados irmãos. O tempo passa depressa. Os dias se vão, as horas se vão. E o que temos feito para Deus? O que temos feito para o Senhor? Você que está me visitando aqui essa noite, quer receber Jesus como Salvador, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Vem aqui, eu quero orar por você, para que você receba Jesus como Salvador. Tem alguém aqui que porventura está tirando férias, vamos dizer assim, dos caminhos da fé, quer voltar para Jesus? Vem cá, queremos orar por você. Queremos orar, o horário passa depressa. Nós sabemos que os irmãos, muitos precisam trabalhar à noite, mas queremos fazer aqui uma rápida oração. Você que precisa de oração, vem aqui à frente, por favor. Você corre o risco da trombeta soar e você não subir no arrebatamento, você não subir na vinda do Senhor. Venha cá, vamos orar em nome de Jesus. Há uma graça de Deus aqui nesse lugar. Há uma presença de Deus aqui nesse lugar. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E o Espírito está alertando a sua igreja. Xarabassúria, Anácia, canta, Rabacheia, dos instantes finais. Esse tempo vai se findar. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Ele está mais perto dos irmãos do que os irmãos imaginam, do que os irmãos desejam. Eu vou orar por ti esta noite, e o Senhor vai abençoar a tua vida, vai converter a tua vida, vai sacudir a tua vida. Você vai sonhar com isso. Deus vai inquietar o teu coração, vai inquietar a tua alma. Você vai se converter, você vai se entregar para Jesus antes que seja tarde demais. Nosso Deus e Pai que está no céu, Senhor, em cuja presença esta noite, Senhor, nós estamos, Pai. Já ouvimos o soar da última trombeta. Queremos, Senhor, estar preparados, vestidos, cingidos, porque rápida é a tua vinda. Rápida, Senhor, será a busca por este povo. Rápido será o arrebatamento. Queremos consertar as nossas vidas diante do teu altar esta noite, diante da tua presença esta noite. Senhor, é o culto de edificação. Queremos edificar a nossa vida esta noite, para que o Senhor construa, aumente, para que o Senhor aperfeiçoe, e assim não sejamos pegos fora do arraial, não sejamos pegos fora da tua presença, não chegamos, Senhor, fora do teu Espírito Santo. Adagassúria, Xaragassúria, Bedefai,